Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer imensamente o convite feito ao DIEESE, na pessoa do diretor de Relações Sindicais, que é o Silvestre, lá de São Paulo. Ele não pôde vir, né, e pede desculpas aí ao sindicato em função de agenda. Ele não pôde estar presente nessa atividade, porém, ele designou que eu o substituísse nesse debate. Então, eu agradeço na pessoa do Silvestre, né, que é o diretor lá de São Paulo, e quero apresentar também um pouco do que é o DIEESE, mesmo porque acho que muitos de vocês talvez não conheçam. O DIEESE, que é Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma entidade técnica do movimento sindical. Essa instituição, ela já tem mais de 50 anos, que o DIEESE existe, com o propósito de subsidiar tecnicamente o movimento sindical. E aí tem uma característica que é peculiar do DIEESE, que é interessante destacar nessa apresentação, que é o aspecto do DIEESE ser multidisciplinar e principalmente multipartidário. O que eu quero dizer com isso? Que o DIEESE ele acaba assessorando as entidades sindicais das mais variadas vertentes políticas. Quer dizer, então, por exemplo, recentemente nós estamos fazendo uma atividade que envolve a participação das 6 centrais sindicais. Quer dizer, então, o DIEESE assessora essas entidades sindicais, sejam elas cotistas, seja de outra vertente política. Essa é uma característica que o DIEESE vem mantendo nos seus mais de 50 anos, que é a característica técnica, né, de estar assessorando as entidades sindicais. E a nossa assessoria, ela está muito voltada para 3 áreas especificamente. Né? A área de pesquisa, uma das pesquisas que talvez vocês conheçam do DIEESE é a pesquisa de emprego e desemprego, na qual a gente divulga lá os dados do mercado de trabalho, né? A taxa de desemprego foi tantos %. Então, o DIEESE desenvolveu, junto com a Fundação SEAD, uma metodologia, uma forma de medir a taxa de desemprego no mercado de trabalho, né, que é diferente da metodologia adotada pelo IBGE. Então, o DIEESE ele foi criado há um bom tempo atrás, justamente com essa característica de vir a contrapor os dados, tanto do governo como das empresas, e ser uma entidade do movimento sindical com essa característica, né, de trazer esses elementos técnicos, né, todo esse aparato de informações à luz de uma metodologia específica, né, à luz de uma metodologia que vinculada à atividade e ação sindical. Uma outra área de muita inserção do DIEESE é na área de negociação coletiva. O DIEESE hoje tem mais de 600 entidades sindicais filiadas, né? Essas entidades, cada qual filiada a uma central específica ou não, né? Então, essas entidades, as mais de 600 entidades que são filiadas ao DIEESE, tem também um processo de negociação que, na maior parte delas, são processos de negociações envolvendo empresas privadas. Mas o que a gente tem sentido no DIEESE é um crescimento muito forte de entidades de setor público também se filiando ao DIEESE, né, e pedindo, né, com isso, assessoria na área voltada ao entendimento de orçamento público, ao entendimento do processo de negociação coletiva no setor público, quer dizer, debates que envolvam a seara, o âmbito, digamos assim, da negociação do setor público, seja ele municipal, estadual e federal. Sendo assim, o DIEESE hoje tem uma estrutura que é da seguinte forma: tem escritórios regionais, né? Então são ao todo mais de 17 escritórios regionais. Exemplo, o escritório regional que eu venho é de Brasília, sou lá de Brasília, então o escritório de lá, ele assessora mais de 40 entidades sindicais no âmbito de Brasília. E isso vale também para os outros escritórios regionais, né, que também tem um conjunto vasto de entidades que são filiadas. Né? Além do mais, o DIEESE tem uma modalidade de assessoria ao movimento sindical, que é o que a gente chama de subseções. Eu, por exemplo, estou inserido numa subseção que é a subseção do DIEESE na CONDICEF, na Confederação dos Servidores Públicos Federais. Né? E tem vários outros colegas meus do DIEESE que estão inseridos também em subseções de entidades de servidores públicos.
tenho muitos colegas que estão em subseções da área de educação, né? Por exemplo, pessoal de Minas, pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de São Paulo. Então, esses colegas meus, técnicos do DIEESE em subseções no âmbito do setor público, assessoram especificamente entidades voltadas para essa inserção do setor público, né? Outra característica que eu queria destacar, no caso apenas apresentando finalmente aqui o DIEESE a vocês, né, é que o DIEESE tem essa participação no movimento sindical, seja ele qual vertente política for, né, a qual central estiver filiada, com uma característica técnica, quer dizer, a gente tenta municiar os dirigentes sindicais de informações técnicas, de elementos técnicos, né, principalmente elementos econômicos, que fortaleçam a ação sindical. E depois de feita essa apresentação rápida do DIEESE, eu queria fazer uma apresentação de um conjunto de informações que eu julgo importante para essa atividade especificamente. Então, para essa atividade, eu preparei aqui um conjunto de informações que eu creio que serão interessantes para o debate que estará acontecendo também no dia de hoje, né? Que complementará os dias que já aconteceram anteriormente. Primeiramente, né, é importante que nós tenhamos uma visão que as entidades de servidores públicos federais, elas têm um cenário que sempre tem que estar observando, que é a questão dos orçamentos, né? E o orçamento, ele é composto de 3 peças importantes, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária e a lei orçamentária anual. Então, eu creio que os outros colegas que farão a exposição após a minha, né, farão uma exposição, digamos, mais política e uma mais voltada para a inserção das entidades sindicais no legislativo. Então, eu foquei a minha apresentação aqui nos aspectos mais relacionados aos aspectos econômicos e também relacionados ao orçamento público. Bom, na esfera federal, como também municipal e estadual, os governantes têm que elaborar o que a gente chama de plano plurianual. O que é isso? É, entre aspas, um plano de metas, em que tenta-se sinalizar para a sociedade quais são as pretensões do governo para os próximos 4 anos, nos mais variados quesitos, seja sob o ponto de vista do que o governo pretende arrecadar e quais as pretensões que o governo tem em termos de despesa, o que ele pretende gastar para os próximos anos. Então, a Dilma está elaborando o seu plano plurianual. Para dizer a verdade, ela já elaborou o seu plano plurianual, né? Então, ela encaminhou esse plano plurianual como um projeto de lei para o Congresso Nacional, e esse plano plurianual ele vai dar uma visão, um panorama geral do que o governo pretende, sucintamente, em relação aos principais elementos de despesa que o governo tem, né? Na área de educação, na área de saúde, na área de transporte e também na área relacionada à despesa de pessoal, que são as questões relacionadas aos reajustes servidores. Então, vale lembrar que o plano plurianual ele tem umas particularidades. Ele foi, há algum tempo atrás, ele era apenas uma sinalização, em linhas gerais, do que seriam os projetos e ações do governo. Agora não. O plano plurianual, ele tenta também mostrar para a sociedade quanto em dinheiro o governo pretende gastar em determinadas grandes contas do governo. Então, aqui, ó, o próximo slide, né, mostra justamente o cenário que o governo está trabalhando para elaborar esse plano plurianual para os próximos 4 anos. Essa reflexão aqui eu considero também de relevância extrema para a ação sindical, porque aqui o governo está sinalizando não só como que ele construiu o seu plano plurianual especificamente, mas, naquele momento, qual era o cenário que ele vislumbrava em termos econômicos para os próximos anos. Claro que isso é importante, porque do orçamento público, das receitas e das despesas, né, o governo elabora à luz dessas informações. Além disso, né, é um elemento que nos faz refletir o seguinte: caramba, nós estamos envolvidos em um debate importante, que é o debate de cenário macroeconômico para os próximos anos. Tem crise, tem políticas importantes que o governo elabora, no sentido de estabelecer prioridades. Então,
é importante, à luz também do que o governo elabora em termos de orçamento, saber o que o governo está pensando para os próximos anos. E esse panorama nos dá algumas pistas. Exemplo, o governo vai permanecer com sua meta de inflação. O governo quer que a inflação fique em 4,5% todos os anos. 2012, 2013, 2014, 2015. O que é que isso pode implicar? Pode implicar o seguinte: se essa política da inflação ficar contida não ocorrer, se ela não se concretizar, o governo ele vai intensificar ainda mais os seus instrumentos de política, quais sejam de política monetária e de política fiscal. Instrumento de política monetária mais importante, taxa de juros. O governo pode sinalizar com aumento ou redução de taxa de juros à luz dessa informação. Quer dizer, se a inflação ela ficar um pouco acima do que o governo está trabalhando para os próximos 4 anos, é bem provável que ele recalibre as taxas de juros. E o que tem a ver conosco a história da taxa de juros, além de prejudicar o nosso bolso, né? Porque a taxa de juros do nosso bolso é diferente dessa taxa Selic aí do governo. Além da taxa de juros prejudicar o nosso bolso, porque grande parte do que a gente consome tem juros embutidos, ele tem um reflexo importante em um dos elementos da despesa do governo, chamado juros da dívida do governo. O governo emite títulos, e ao emitir títulos, ele tem que pagar esses juros no mercado. Ao pagar esses juros no mercado, se a taxa de juros estiver muito alta, o governo tem que comprometer mais dinheiro para pagar esses juros. Se, por outro lado, a taxa de juros ficar um pouco mais baixa, isso representa o seguinte, que aí o governo não vai ter que gastar tanto para honrar esse compromisso do seu endividamento no mercado. Olha só que curiosidade. Ontem, tão preocupado com essa história dos juros, outro setor econômico importante, né, ele elaborou lá em São Paulo o que se chama jurômetro. Isso mesmo, o termo é meio esquisito, mas é jurômetro, né? O que é isso? Você já deve ter ouvido falar no impostômetro, né? O impostômetro mede quanto que o governo está arrecadando lá a cada minuto, a cada segundo, né? Que é um mecanismo estatístico lá que eles criaram, muito bem bolado, de mostrar quanto que o governo está arrecadando a cada minuto, né? E, claro, crescentemente isso vai aumentando dependendo da arrecadação que o governo tem. Então, criou-se agora também o jurômetro, que é o quanto que o governo está destinando de dinheiro para pagar os juros da dívida, do seu endividamento, da emissão dos seus títulos públicos. E olhem só, pessoal, o gasto de pessoal da União hoje é em torno de 200 bilhões de reais. Até o momento, o governo federal gastou em torno de 180 bilhões de reais só para pagar juros da dívida. E nós veremos que o PPA sinaliza também com uma coisa importante. O plano plurianual, ele sinaliza também com alguns elementos de reflexão que a gente pode fazer também nesse debate. Aqui, ó, esse aqui é um cenário do que o governo pretende arrecadar e do quanto o governo pretende gastar, de 2012 até 2015. Então, essa é uma novidade do plano plurianual que é interessante. Então, o governo, ele pretende manter a sua arrecadação em termos do PIB constante, só que o crescimento do PIB que ele projeta é em torno de 5 a 5,5% todo ano, quer dizer, então, em linhas gerais, ele pretende que a arrecadação continue aumentando, que é o que vem acontecendo. Por outro lado, ele tem uma perspectiva de que as despesas de pessoal reduzirão, já que a quantidade em termos de tudo o que se produz, cujo nome é o PIB, né, de 4,13%, ele cai para 3,80%. Esse é um dado preocupante. Quer dizer, o governo sinaliza que enquanto a arrecadação ele pretende, né, que se aumente ou até mesmo se mantenha nos patamares que atualmente está, você tem também uma sinalização de queda quanto às despesas de pessoal. Bom, como isso aqui está tudo expresso em relação ao PIB, então eu resolvi fazer algumas continhas. Básicas. Bom, ali o governo não está sinalizando quanto de reais que ele quer gastar e quanto de reais que ele quer arrecadar. Ele só faz menção a quanto em relação ao PIB, para manter uma certa constância. Então, vamos fazer algumas continhas. Quanto que o governo pretende, então, arrecadar a mais em cada ano, dado os números que ele colocou no plano plurianual? Está aqui. O governo,
nos próximos 4 anos, ele pretende ter uma arrecadação acima de cada ano, em torno de 118 a 130 bilhões de reais. Essa mesma conta, ela pode ser feita em relação às despesas totais. Quanto que o governo vai gastar nos próximos 4 anos, em média, né, no orçamento, com tudo o que ele gasta? Salário, saúde, educação, transporte, entre outros. Então, está aqui, o governo pretende gastar a mais em cada ano, de 90 até 101 bilhões de reais. O número em si, talvez não diga nada. Agora, esse aqui também é um número preocupante. Quanto que o governo pretende gastar com o pessoal, despesa de pessoal para os próximos anos, fazendo essas mesmas continhas? Seja via plano de carreira, seja nova tabela salarial. Terceiro, você também tem uma briga de recursos por outros setores da sociedade que estarão interessados também nesse debate, né? Além do mais, no que diz respeito à despesa do pessoal, tem o crescimento vegetativo da folha. O que é isso? A folha, ela cresce sozinha, entre aspas, né? Porque você tem planos de carreira que asseguram steps, né? Aquelas variações, né? De passar de um nível para o outro. Isso é automático, todo ano. Então, você tem um conjunto de informações para o nosso debate, né? Que salientam essa preocupação de que nós fiquemos antenados em relação a esses números. Outro detalhe importante é que o governo sinaliza também o seguinte: vou manter um dos meus elementos básicos da minha política fiscal. Política fiscal é política que tem a ver com a arrecadação e despesa do governo. Vou manter um dos pilares da minha política fiscal, chamada superávit primário. O que é o superávit primário? Tecnicamente falando, o superávit primário é o seguinte: quanto que o governo arrecada menos o que ele gasta extraído do cálculo dos juros. Porém, eu acho que a melhor forma de classificar e conceituar o superávit primário é o seguinte: quanto que o governo economiza para pagar os juros da dívida. É isso. Superávit primário, em linhas gerais, é isso. O governo sinaliza para os 5 anos a manutenção do superávit primário, né, em patamares em torno de gerar aí uma economia em torno de 2,14% a 2,15% do produto interno bruto. Quer dizer, então, o governo sinaliza ainda com essa pretensão de geração do chamado superávit primário. Outra peça importante do ciclo orçamentário, não sei quanto tempo ainda eu tenho, 10 minutos, dá para fechar? Então, é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária, ela tem alguns elementos também para reflexão, para o bem e para o mal, né? Primeira delas, para o mal, né? Porque um dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentária, ela fala o seguinte: se a União não conseguir economizar dinheiro para pagar juros da dívida, então os estados e municípios, né, ao contrário, se os estados e municípios não conseguirem fazer o seu dever de casa em relação ao superávit primário, a União vai acabar tendo que fazer um esforço adicional para fazer valer o superávit primário que não foi feito pelos estados e municípios. Ou seja, se os estados e municípios não contribuírem com a geração de superávit primário, a União vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para fazer vez ao superávit primário de estados e municípios. Da onde será que o governo vai tirar dinheiro para fazer o superávit primário, né? Fica aí a dúvida. Essa é para o bem, a LDO é para o bem, porque aqui, ela concretizou algo que foi muito importante no meio sindical, que foi o acordo das centrais com o governo. Para aqueles que não sabem, as centrais sindicais reunidas com o governo estabeleceram um mecanismo que ninguém tem, que é o reajuste do salário mínimo. Isso mesmo, o salário mínimo tem um mecanismo definido por lei, por legislação, né, que nenhuma outra categoria tem, servidor público não tem, metalúrgico não tem, bancários não tem, nenhuma categoria tem um mecanismo como esse, fruto do debate envolvendo as centrais sindicais com o governo, que foi estabelecer esse mecanismo. Esse mecanismo ele está sinalizado na Lei de Diretriz Orçamentária. E o mecanismo é o seguinte, é bem interessante. Todo ano, o salário mínimo tem que ser reajustado pelo crescimento da inflação, que foi 4,5%, e mais o crescimento do produto interno bruto, de tudo o que foi produzido no país.
Para vocês terem uma ideia, o reajuste do salário mínimo agora, em janeiro, vai ser aproximadamente de 14%. 14%. Porque pega a inflação do ano passado e mais o crescimento do PIB de 2010. Lembrando que 2010 foi um ano bom para a economia. Então, foi um crescimento representativo e fez com que o salário mínimo agora, em janeiro, ele seja reajustado. E aí está a evolução do salário mínimo. Claro, gente, que o salário mínimo ainda está muito abaixo de outros patamares, porque o salário mínimo, ele é das antigas. Ele é lá de 1940, ele foi criado em 1940. E se nós pegarmos quanto que o salário mínimo vale hoje e compararmos com outros momentos da história do salário mínimo, nós veremos que ainda assim o salário mínimo está muito desvalorizado. Então nós temos esse retrospecto. O Diese faz esse estudo, que é o levantamento de quanto que é o poder de compra do salário mínimo desde 1940 até o atual momento. E nós verificamos, da década de 70, que o salário mínimo valia muito mais do que agora. Porém, mesmo levando em consideração o que aconteceu nos últimos anos, esse mecanismo tem sido positivo para o salário mínimo, dado que em 2003, que era 240, em 2012 ele vai ser aproximadamente R$ 619, com um reajuste aí de 3,6%, quase 14%, que eu havia mencionado. Então, isso vai fazer com que o salário mínimo tenha, sim, ganhos reais. Quer dizer, variações acima da inflação. Então, esse mecanismo da Lei de Diretrizes Orçamentárias é muito interessante, sob o ponto de vista de recuperação da política do salário mínimo como instrumento de distribuição de renda no país. Quer dizer, uma política social importante. Outros elementos que eu caracterizo bastante importantes na Lei de Diretriz Orçamentária para a nossa reflexão é o seguinte: esse artigo aqui, ele é problemático. O que diz esse artigo da Lei de Diretriz Orçamentária? Fala o seguinte: para assegurar reajustes em 2012, a LDO estabeleceu que os instrumentos legais deveriam ser apresentados até 31 de agosto. O que é isso? Todos os reajustes de servidores públicos para 2012, que eles pudessem vir a valer, deveriam ter sido apresentados até o dia 31 de agosto desse ano, 2011. E isso, talvez, essa vai ser a nossa briga, vai ser o mesmo mecanismo que vai estar na LDO de 2013. Ou seja, o que nós quisermos negociar, nós temos, além dos prazos já conhecidos, outro estabelecido, que é até 31 de agosto de 2013, de 2012, tem que ser apresentado projeto de lei, ou medida provisória, ou legislação que assegure reajuste, tabela nova, plano de carreira novo para os servidores para 2013. 2013. O que eu estou querendo dizer com isso? Que praticamente em 2012 tudo já foi definido agora em 2011. Olha só o detalhe dessas legislações. Olha só a importância. Porque a gente está pensando no ontem, no agora e também estamos pensando já em 2013. Em 2012 e 2013. E por que não dizer os próximos 4 anos, que é o plano plurianual. E para fechar essa minha intervenção, eu queria falar também um pouco da Lei Orçamentária Anual, que eu acho que já estou estourando o meu tempo. Então, a Lei Orçamentária Anual é onde estão os números propriamente ditos do orçamento para o ano de 2012. Queria destacar aqui apenas alguns dados, que o orçamento ele é maior do que a gente imagina, contempla uma série de elementos. Caso vocês queiram, após eu passar esse material, vocês terão uma visão mais ampla do orçamento, como um todo, que abarca contas como juros da dívida, que abocanha 7% aí do orçamento, outras despesas financeiras, pessoal em cargos sociais. Olha só esse dado aqui como é interessante e ao mesmo tempo nos instiga, Enquanto o orçamento ele destina quase 9% para pessoal em cargos, ele destina quase 7% para o pagamento de juros em cargos da dívida. Só a título de curiosidade. E aí tem uma visão mais geral do orçamento fiscal e seguridade social, em que você tem aí um outro detalhe que muitos de vocês talvez não tivessem uma visão a respeito dela, Gente, muitos de vocês acabam não se interessando muito pelo tema por achar que é uma discussão muito técnica, que envolve muitos conceitos, que envolve muitas leis, mas
Aqui eu só pincelei alguns elementos importantes que estão presentes no orçamento público, que são o quê? Elementos, sobretudo, sociais, são elementos econômicos, são elementos sindicais e são elementos o quê? Né? Importantes para a ação sindical e são elementos políticos. Políticos. Porque os setores, eles estão tentando se movimentar para abocanhar parte do orçamento. Querem ver um exemplo? O governo, ele chegou e falou assim, ó, o orçamento ele está definido para 2012 com arrecadação X e com despesa X. Esse orçamento ele é feito à luz daqueles números todos que eu comentei na minha intervenção inicial. Quanto que vai variar o crescimento da economia, quanto que vai variar a taxa de juros, quanto que vai variar a inflação, etc. Só que aí, a comissão dentro do Congresso avaliou o seguinte, caramba, o governo errou. Errou para menos. Ele subestimou a arrecadação que o governo vai ter. Ele subestimou, ele deixou de colocar na arrecadação do governo algo em torno de 29 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. O governo deixou de colocar 29 bilhões no orçamento. Aí vocês acham, opa, sobrou dinheiro no orçamento. Ah, beleza. Então, o pessoal do judiciário, por exemplo, está brigando por um plano de carreira lá. O plano de carreira deles custa em torno de 4 bilhões. Beleza, já tem 29, 4 é meu. Não é tão fácil assim, né? Porque a briga lá dentro vai ser por recursos para governadores, porque tem uma história de uma tal de desoneração de produtos do ICMS. O que é isso? Há um tempo atrás, alguns estados, para exportar mais, foram desonerados do ICMS. Quer dizer, os governadores deixaram de cobrar ICMS para o estado se tornar mais competitivo, para que o estado pudesse exportar mais. Com isso, alguém tinha que pagar essa conta, não é mesmo? Se o estado não está arrecadando ICMS, alguém tinha que pagar. Quem foi que pagou essa conta e vem pagando? A União. Então, governadores vão brigar por esse quinhão, essa nova reestimativa de receita. Além do mais, teremos também outras emendas constitucionais que estão rolando no Congresso. Uma delas, a emenda constitucional da saúde. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Que é destinar uma parcela maior do PIB para a saúde. Outra, educação. Há também projetos no sentido de que 10% do que tudo que é produzido no país seja canalizado para a área de educação. A outra, emendas parlamentares. Afinal de contas, os parlamentares também vão querer mais recursos no sentido de que eles possam atender suas respectivas bases. E, além do mais, nós que vamos estar lá tentando brigar também por mais orçamento, mais dinheiro dentro do orçamento público. Então, pessoal, essas informações mais gerais, eu tive o interesse de trazê-los para que vocês, além de ter consciência um pouco do papel do DIEESE, né, nas suas mais variadas inserções, seja escritórios regionais, subseções, a gente tenta acompanhar de perto essas informações, todos esses elementos mais econômicos, esses elementos relacionados também ao orçamento, com o intuito de sempre estar fortalecendo a ação sindical. Obrigado. Vou falar algumas coisas que Marcos já falou, mas vou dar um enfoque mais político para o problema que vocês têm, que os servidores públicos têm em nível nacional, não só no Maranhão. Vou falar basicamente de 3 coisas. Vou falar um pouco para que vocês entendam essa crise internacional que nos afeta objetivamente, porque, afinal de contas, o mundo agora, mais do que nunca, está interligado. Vou falar um pouco do conjuntura com enfoque do governo Dilma e, por fim, vou falar um pouco das ameaças aos servidores no Congresso Nacional. Tem uns 3 ou 4 projetos lá que são complicadíssimos e os servidores em nível nacional têm que se organizar para poder combater essas matérias, porque contraditoriamente foram apresentadas ali no governo Lula, mas que são nocivas aos servidores públicos. Então, vou falar basicamente sobre esses 3 elementos que têm relação direta. Primeiro, companheiros e companheiras, para a gente entender o que está acontecendo no mundo, nós temos que entender que o capitalismo hoje vive uma nova fase. Nós saímos do capitalismo industrial, o capitalismo monopolista, e entramos agora na fase financeira do capitalismo. O que é o capitalismo nessa fase financeira? É o capitalismo da especulação, em que dinheiro vira dinheiro sem passar por nenhum processo produtivo. É exatamente essa crise que está acontecendo na Europa, na zona do euro. Eles gastaram muito, para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouco isso lá na frente,
Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, a dívida da Itália hoje é de 1,5 trilhões de euros. É uma dívida inimaginável, não tem como organizar orçamento, não tem como equilibrar a situação fiscal do país, aquilo que arrecada e aquilo que gasta, com uma dívida dessa. Então, a gente conseguiu, vamos dizer assim, não entrar nessa crise, porque ali no governo Fernando Henrique Cardoso, por incrível que pareça, se organizou o sistema financeiro nacional com o PROE, né? Quer dizer, saneou. Então, com esse saneamento do sistema financeiro, o Brasil não foi afetado de maneira tão dura como os países da zona do euro estão sendo afetados por essa crise financeira internacional. Essa fase é uma fase neoliberal que é a abertura indiscriminada, né, comercial e financeira. Então, abriu-se tudo, o Estado não controla mais nada, portanto, os governos são apenas fantoche dessa situação financeira que está corroendo a economia da zona do euro. Um outro elemento é redução do tamanho e do papel do Estado. Imagine o seguinte, pessoal, para vocês terem uma ideia. A Argentina privatizou quase tudo e entrou numa baita crise. Tiveram que reestatizar algumas empresas, setor de distribuição de água, tiveram que reestatizar, porque esses serviços são essenciais. Se você privatiza, por exemplo, distribuição de água, se você privatiza esses serviços essenciais, é óbvio que eles encarecem, o serviço fica infinitamente pior do ponto de vista da qualidade e da prestação. Então, a gente conseguiu, por exemplo, no Brasil, não fazer essa grande bobagem. Se nós tivéssemos privatizado Banco do Brasil e Caixa Econômica, hoje a gente não teria o Minha Casa Minha Vida, porque não interessa ao setor financeiro privado financiar a habitação popular. Então, isso foi uma resultante interessante, por exemplo, do PROE, e é preciso que a gente reconheça isso, né? Então, as consequências políticas são essas as consequências que a Europa está enfrentando por conta da abertura indiscriminada, por conta do neoliberalismo. Então, esse é o quadro geral econômico. Vou falar um pouco da situação interna, governo Dilma, não vou falar de eixo de campanha, enfim, não vai dar tempo de falar sobre tudo isso aqui, porque o tempo disponível é relativamente curto, né? Então, não vai dar para falar sobre isso tudo, mas, bom... Vamos entrar então na conjuntura internacional. Pessoal, a conjuntura internacional que a gente está acompanhando é uma conjuntura de muita turbulência, porque há uma baita esquizofrenia na economia, sobretudo nos países da zona do euro. Para vocês terem uma ideia, o PIB mundial é de 60 trilhões de dólares, ou seja, tudo que é produzido em todos os países do mundo dá 60 trilhões de dólares. E a quantidade de papéis emitidos é de 860 trilhões de dólares. É óbvio, companheiros e companheiras, que nenhuma economia se sustenta com uma relação tão desigual dessa. Enquanto você tem um PIB de 60 trilhões, você tem os papéis emitidos, eles estão na ordem de 860 trilhões. É quase 15 vezes mais o PIB, a tudo que é produzido no mundo. Então, por essa equação simples, é que os países da zona do euro, que os países do capitalismo central estão nessa baita crise. Enquanto não conseguirem fazer uma relação mais igual em relação ao que existe de economia real e o que existe de economia virtual, essa crise vai continuar. Por que que esses dias o Luiz Gonzaga Beluso, não sei se o Max leu isso, ele fez um comentário muito interessante no artigo no Valor Econômico. Assim, por que que os economistas propõem as mesmas fórmulas para essa crise que está corroendo a economia da zona do euro? Porque os economistas são pagos por esses bancos que estão em crise. Então, eles propõem as mesmas fórmulas. Então, é isso aqui, pessoal. Só que vocês não verão isso aqui no Jornal Nacional, porque essa é uma baita contradição do capitalismo. É por isso aqui que há essa crise. Enquanto tem 60 trilhões produzido pela humanidade, os papéis, o dinheiro virtual que circula no mundo, na virtualidade, é da ordem de 860 trilhões de dólares. Com essa relação, nenhuma economia se equilibra. Bom, ainda na conjuntura internacional, nas últimas 3 décadas, o neoliberalismo entrou numa baita crise, perdeu força no século XXI, nós estamos vivendo exatamente essa crise ela apareceu de maneira mais aguda ali, sobretudo para o Brasil, em 2008 e aqui em setembro de 2008. Quais são os pilares desse modelo que está em crise? A abertura comercial e financeira indiscriminada, os estados vão ter que
repensar as suas perspectivas como estados nacionais, ou seja, não dá para abrir indiscriminadamente, tem que ter controle, e a redução do tamanho e do papel do Estado, e sobretudo na regulação. Os servidores públicos no Brasil estão vivendo exatamente essa contradição. Enquanto no mundo se desregulou tudo e os estados diminuíram, agora, nesse período do governo Lula, e agora, como uma continuidade do governo Dilma, está se tentando fortalecer o Estado, sobretudo em que pese as dificuldades, em que pese o corte de 50 bilhões de reais no orçamento, que afeta, sobretudo, os servidores públicos, mas há uma valorização, isso a gente precisa reconhecer para fazer uma análise fria do quadro para os servidores públicos, há um reconhecimento maior para os servidores públicos. Vocês não tenham dúvida, companheiros e companheiras, se o Alckmin tivesse ganho aquela eleição, se Serra tivesse ganho em 2002, o quadro hoje era infinitamente mais devastador. Não tenho dúvida disso, apesar dessa esquizofrenia que foi o governo Lula em relação ao crescimento, à expansão da renda e o arroxo aos servidores, o quadro com os tucanos seria infinitamente pior. Nós estamos dizendo que nós precisamos enfrentar essa contradição, porque o ciclo democrático já foi concluído. Estou querendo dizer o seguinte, é que hoje a democracia é uma instituição sólida no Brasil. Portanto, os trabalhadores, os servidores públicos, as organizações civis da sociedade brasileira precisam agora, então, aprofundar o processo democrático. E aprofundar o processo democrático significa também ampliar o papel do Estado em alguns serviços que são fundamentais. Porque a gente tem dito, com toda a tranquilidade, que não estou fazendo nenhuma média com vocês, porque aqui é um público de servidores públicos federais. Mas eu quero dizer a vocês que os servidores públicos federais são fundamentais para o desenvolvimento do país. Por quê? Porque vocês é que estão nos balcões e nas pontas para atender às grandes demandas do povo brasileiro. Então, eu sugiro, nesse debate, que vocês desenvolvam uma campanha de valorização dos servidores e dos serviços públicos. É importante que os servidores compreendam isso, porque vocês não estão fazendo a propaganda de vocês. As entidades dos servidores públicos não estão fazendo a propaganda da importância dos serviços e dos servidores públicos. Os serviços, por quê? Os serviços que vocês prestam, que o Estado presta, atende, sobretudo, a população mais carente, e se não fossem vocês, quem é que prestaria esse serviço? Então, vocês são fundamentais, e aí não estou fazendo, repito, nenhuma média com vocês. É preciso, portanto, que os sindicatos, que a Condicef, tentem construir uma campanha de valorização do serviço do servidor, inclusive para esclarecer a população que, no mais das vezes, pensa que vocês são marajás, que ganham muito bem e não trabalham, por conta ainda de resquícios de uma propaganda que foi feita lá no governo Collor, mas que perdura até hoje. Então, vocês precisam combater isso. Eu acho que isso é importante. O que aconteceu no mundo por conta dessa crise da zona do euro? Desaceleração da atividade econômica, isso que a gente está vendo nos Estados Unidos. Por exemplo, Detroit, que era uma importante cidade dos Estados Unidos, fabricante de carros, hoje é uma cidade fantasma. Então, um dos primeiros elementos é a desaceleração e retração da atividade econômica. Aumento da concentração de renda. Tem uma matéria, foi escrita o ano passado no Valor Econômico, comentando, era uma grande reportagem do Financial Times, reproduzida no Valor Econômico. Eles estavam dizendo o seguinte, que parte da crise da organização sindical, de retração do salário, era produto do baixo índice de sindicalização dos trabalhadores nos Estados Unidos. Por quê, companheiros e companheiras? Porque lá não tem a mediação sindical que aqui nós temos. Lá não tem a mediação sindical que na Europa tem. Essa crise que a Europa está passando, e vocês estão acompanhando, porque a Rede Globo está dando isso com frequência, essa crise da Grécia tem essa brutal retração da economia grega, tem uma atividade sindical, política ali, fenomenal. Aquela massa de gente não foi levada para a rua por geração espontânea. Ali tem uma organização política por trás, que são os partidos políticos e o movimento sindical. Então aquilo ali fica parecendo que aquela massa foi para a rua porque está muito chateada com a crise do euro, da zona do euro, a crise que afetou sobretudo a da Grécia. Não é só isso, companheiros, é mediação sindical. Portanto, eu estou querendo dizer que é fundamental essa mediação sindical para se contrapor à crise. Sem os sindicatos, podem ter certeza que os problemas de vocês seriam infinitamente piores, não tenho nenhuma dúvida disso. Então essa mediação sindical é muito importante.
que redunda, evidentemente, aquela crise, queda de salário, redução dos empregos e perda dos direitos conquistados. É tudo isso que nós estamos acompanhando nessa crise que foi desencadeada ali em 2008 nos Estados Unidos e dos países que compõem a zona do euro. Bom, no Brasil, companheiros, aqui a gente vive uma situação um tanto quanto díspare. Ao mesmo tempo que lá tem uma baita crise, aqui a gente dispõe de um mercado forte interno, produto, Max, do salário que vai para R$ 623 agora, em 1º de janeiro, política das centrais sindicais. Isso não foi porque o Lula quis, isso é uma demanda sindical de há muito tempo, que foi construída ali naquelas marchas em Brasília pelas centrais sindicais. Políticas de combate à pobreza, nós temos que olhar isso com muita tranquilidade e não ter dúvida que uma dessas políticas de combate à pobreza chama-se Bolsa Família. A Bolsa Família, companheiros e companheiras, é uma nova repactuação, é uma nova relação entre os setores médios da sociedade brasileira e os setores mais empobrecidos. Então, essas políticas de inclusão permitiram uma nova demanda da sociedade brasileira. Isso é importante. Políticas afirmativas de inclusão. Seria inimaginável os filhos das empregadas domésticas, os negros estarem em universidade, ainda que privada, e ainda que a qualidade seja duvidosa, se não fosse, por exemplo, o ProUni. Então é importante isso, companheiros. Se não fossem esses programas, esses setores mais empobrecidos da sociedade brasileira estariam excluídos, né? Então acho que isso é importante. Valorização do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. É importante manter essa disputa, por quê? Porque agora, recentemente, a Anfip publicou um estudo, foi lançado ontem na Câmara dos Deputados, em que mostra que 70% dos municípios brasileiros são sustentados pelo salário mínimo, que vai agora para 623. Então é importantíssimo que os servidores públicos compreendam isso, porque no final das contas são os serviços que vocês prestam à sociedade, sejam servidores da esfera federal, estadual ou municipal. Então acho que isso é importante. Geração de emprego e renda, ainda que os empregos sejam empregos asiáticos, quer dizer, empregos na média de 2 salários mínimos, mas é importante, é melhor ter geração de emprego asiático do que ter geração de emprego nenhum. Isso é muito complicado. Então eu acho que a gente, nesse processo, tem que aprofundar esse processo. As reservas cambiais brasileiras permitem, por exemplo, o Brasil enfrentar sucessivas crises sem grandes solavancos na economia, na ordem de 350 bilhões de reais. Então esses elementos são importantes para a gente ir fazendo a transição da crise sem ter grandes problemas. Governo Dilma, isso é uma visão geral, vocês são servidores, vão ter que ter muitos enfrentamentos com o governo Dilma, então preciso entender a conformação do governo Dilma. A primeira coisa do governo que eu acho que é importante comentar com vocês é que o ciclo de poder agora, companheiros e companheiras, é um ciclo de poder de 8 anos. Um dos governos mais mal avaliados se reelegeu, que foi o governo do estado de Alagoas. Eu esqueci agora o nome do PEST, mas é do PSDB. Foi um dos governos mais mal avaliados. Teotônio Vilela Filho, mas foi reeleito. Por quê? Com a reeleição, você tem um governo, você faz uma gestão de 4 anos e depois faz uma pergunta à população, como se fosse um plebiscito, dizendo assim, olha, eu cumpri aqui a minha gestão de 4 anos e submeto meu nome de novo a vocês. O que vocês acham? Então nós estamos dizendo que o ciclo de poder agora é de 8 anos. Isso é geral. E os maiores índices de reeleição estão exatamente em relação aos prefeitos, porque tem uma característica diferente dos governadores e diferente da presidência da República, que os prefeitos, quando aparecem naqueles spots da campanha na televisão, ele aparece sozinho, ele não divide o espaço dele com o vereador, como é o caso do governador quando aparece nesses spots. Ele divide espaço com o senador e com o deputado federal. O prefeito não, ele não divide espaço com ninguém. Então os maiores índices de reeleição estão exatamente nas prefeituras. Nesse slide eu não vou falar tudo porque não vai dar tempo. Bom, com todas as dificuldades, companheiros e companheiras, isso não tem relação direta com vocês, mas tem relação direta com o país e com os assalariados. Com todos os problemas, o governo Dilma, do Raimundo, é um fenômeno. E, num prazo de menos de um ano, conseguiu aprovar 5 importantes leis para os assalariados brasileiros.
O Pronatec vai ser muito importante porque vai financiar a formação de mão de obra, porque uma parte do desemprego estrutural tem relação com a baixa qualificação de mão de obra. Então, esse programa, o Pronatec, que foi aprovado recentemente pelo Congresso e sancionado pela Dilma, vai aportar 24 bilhões de reais para a formação de mão de obra. Isso é muito importante porque parte da nossa falta de qualificação tem a ver com a falta de recursos de investimento nesse setor. O outro é o aviso prévio de 90 dias. Tirado as divergências do movimento sindical, nós estamos avaliando no DIAP que foi importantíssimo aprovar o aviso prévio de 90 dias, com uma interpretação que é nossa do movimento sindical, os empresários que façam a deles. Nós estamos dizendo que o aviso de 90 não é extensivo aos empresários, né? O trabalhador, no caso de demissão ou de pedido de demissão, ele só tem que cumprir 30 dias de aviso, os outros 60 tem que ser indenizado. Então, e isso não é extensivo aos empresários. A outra lei importante é a do imposto de renda. Por quê? Porque a gente briga nas campanhas salariais para construir convenções coletivas e com perspectiva de ter aumento real. Se você tem um imposto de renda que é regressivo, então não adianta nada ter aumento real porque você perde nisso. Então isso que é importante. Essa nova tabela, ela aumentou uma alíquota e aumentou a faixa de isenção. Então é muito importante essa lei também, porque quem ganha menos, paga menos, né? A quarta lei importante, companheiros e companheiras, é a certidão negativa de débitos trabalhistas. O que é essa lei? É que empresa privada que quiser participar de licitação pública não pode ter débito trabalhista. Se tiver, não pode participar. E uma grande parte dessas empresas são contratadas pelo governo para prestar serviço, e se tiver débito trabalhista não pode participar de licitação. Então nós estamos dizendo que essa lei também foi uma importante lei aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma. E por fim, mas não menos importante, a política do salário mínimo, que vai permitir, é claro que não é o salário mínimo do DIEESE, e nem poderia ser, teria muita dificuldade de sê-lo, né? Acho que o DIEESE tem essa referência histórica para a gente ir fazendo o salário mínimo crescer. Mas essa política do salário mínimo, que é a política do movimento sindical, das centrais sindicais, vai elevar o salário mínimo para 1º de janeiro de 2012 para R$ 623. Então, essa política, companheiros, do salário mínimo, foi a política que fez com que o Brasil transitasse pela crise de maneira menos turbulenta, porque o salário mínimo abarca 44 milhões de brasileiros. Então, isso é fundamental para o aquecimento e para o aumento do consumo das famílias. Então, acho que isso foi extremamente importante, eu trouxe para que vocês compreendam isso. Bom, quais são as ameaças aos servidores públicos? Quanto tempo eu tenho, Raimundo, aí? 5 minutos, rapidamente. Vocês têm algumas ameaças no Congresso Nacional. O PLP 549, que trata do congelamento de salário para o servidor público, está lá tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovado pelo Senado Federal e, recentemente, foi rejeitado na Comissão de Finanças e Tributação. Um detalhe, o relator não disse que é uma matéria inadequada financeiramente, portanto não pode ir ao arquivo. O projeto ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça e vai também ao plenário. Por que nós estamos dizendo que é congelamento de salário por 10 anos do servidor público? Porque é a variação do PIB, né, mais 2,5%, o que for menor. Por que isso? Porque a folha tem um crescimento vegetativo invariável de 2,5%. Então esse aumento de 2,5%, os servidores já têm, que é o crescimento vegetativo da folha que Max comentou aqui. Então, se você já dá o que tem, não faz nenhuma diferença, companheiro. Se, por outro lado, o movimento sindical não fizer uma grande mobilização nacional, meus companheiros e companheiras, esse projeto será aprovado pelo Congresso Nacional por uma equação muito simples. Metade dos deputados são de empresários. Os trabalhadores brasileiros e as suas organizações sindicais ainda não perceberam que precisam disputar as eleições. Em março, abril de 2010, os empresários publicaram no Valor Econômico o que eles desejavam para as eleições de 2010. Eles queriam aumentar a sua bancada, a sua já numerosa bancada de 219 deputados foi aumentada agora para nada mais, nada menos que a metade da Câmara, de um colégio de 513, a metade é de empresário. Ou seja, companheiros, eu estou dizendo isso para dizer que o movimento sindical tem que descer da arquibancada e participar do processo eleitoral. Como?
Agora nós temos eleição municipal. As organizações sindicais precisam identificar os candidatos, aqueles que têm relação com o mundo do trabalho, aqueles que têm relação com as organizações sindicais, aqueles que têm uma visão progressista de Estado, aqueles que são de esquerda, do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB e assim sucessivamente, e chamá-los para o debate e dizer, nós temos que votar nesse povo, nós temos que orientar os trabalhadores a votar de maneira mais consciente, porque senão a correlação de forças políticas continuará sendo absolutamente desigual. Portanto, a gente vai constatar que tem uma ameaça, mas a gente não consegue debelar essa ameaça porque a gente não tem número suficiente, seja na Câmara de Vereadores, seja nas Assembleias Legislativas, seja no Congresso Nacional. Portanto, o movimento sindical precisa fazer essa disputa. E eu estou dizendo isso porque o ano que vem nós temos eleição. A outra ameaça é o PL 1992 de 2007, que é nada mais, nada menos que a privatização da Previdência do servidor. Por que nós estamos dizendo que é uma privatização? Embora já tenha havido avanço. Não vai ser mais um fundo único, vai ser um fundo dos três poderes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então já avançou isso aí, não vai ser mais um fundo único. Mas o percentual ainda continua sendo muito baixo, o aporte do governo é de 7,5% no limite. O servidor pode fazer um aporte de 15%, mas no limite o governo só faz um aporte de 7,5%. Se o servidor fizer um aporte menor, aí o governo também faz um aporte menor. Por exemplo, o servidor faz um aporte de 4%, então o governo também só faz de 4%. Ou seja, no limite vai até 7,5%, tá certo? Então, por que nós estamos dizendo que é a privatização da Previdência do servidor? Porque tem um comando lá no projeto que diz que quando o fundo for constituído, o FUNPRESP, ele vai licitar, vai pegar esse bolo e vai licitar entre bancos. Só tem três bancos públicos no Brasil, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNB. Só tem 3 bancos públicos. Então ele vai licitar pelo menor preço, porque quando você licita por quem oferece o menor preço pelo serviço, e a grande maioria dos outros bancos são privados, então vai privatizar a Previdência. É um grande filão que o governo vai entregar para o setor privado, a Previdência do servidor. Se os servidores não se mobilizarem e forem para o Congresso Nacional disputar esse projeto, vocês estarão com a aposentadoria de vocês comprometida, porque só tem, vamos dizer assim, 2 grandes vantagens de ser servidor no Brasil. A primeira é ter estabilidade no emprego, e a segunda é ter previdência integral, ter aposentadoria integral. O resto, né? Estou terminando, para concluir, só tem mais 2 projetos. Então, eu acho que isso é importante. Bom, o outro projeto, a gente tem a impressão que o governo, contraditoriamente, está esperando o seguinte: olha, se aprovarem lá uma lei de greve muito avançada, não é aquele projeto que o Aloysio Nunes Ferreira vai apresentar hoje no Senado, não é esse, porque esse é uma lei antigreve, porque diz que para fazer greve tem determinados setores do setor público que tem que estar, 60% tem que estar trabalhando. Ora, se 60% tem que estar trabalhando para fazer greve, então não é greve, porque se 60% está trabalhando e apenas 20% aderem à greve, você não tem greve, percebe? Então não é esse projeto do Aloysio Nunes que o Valor Econômico divulgou, que ele vai apresentar hoje no Senado. Esse projeto é aquele projeto que trata da demissão por insuficiência de desempenho. Esse projeto é um projeto maluco, porque eu não sei como é que você caracteriza desempenho do servidor. Como é que caracteriza desempenho do servidor? Quantos carimbos ele bateu no papel? Como é que caracteriza desempenho de servidor? Como é que funciona isso? É um negócio absolutamente subjetivo. E aqui estão